E aí, pessoal, como é que estão todos? Já acostumados com a realidade da quarentena? Eu ainda não tô não, viu? Saudade de todo mundo. Mas vamos lá. A leitura que a gente vai fazer hoje, o texto é relativamente pequeno, mas tem bastante importância e bastante substância. É do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado por Emmanuel para Chico, certo? É o capítulo 23, intitulado Viver pela Fé. Vamos ao texto aqui. Então vamos lá. Esse texto, inicialmente, ele foi baseado como que eu digo, gente? Eu até esqueci. Na carta que Paulo mandou aos Romanos, tá? No primeiro capítulo, no versículo 17. E Emmanuel tirou um recorte bem pequenininho, uma frase que diz assim: mas o justo viverá pela fé. E aí ele escreveu o texto que a gente vai ler hoje. Então vamos lá. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo sempre será fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. É isso aí, minha gente. Se a gente for parar para fazer uma breve análise sobre o que Emmanuel está dizendo para a gente, logo no início, ele começa dizendo assim: não poucos aprendizes interpretariam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores. E vejam bem, quantos de nós não vive para caber nos padrões impostos pela sociedade, pelas questões do trabalho, pela família, pelas casas religiosas ao qual a gente frequenta, certo? E quando na realidade ele diz, a questão em si, mas o justo viverá pela fé. Isso não é a gente falar amém para tudo aquilo que nos é imposto exteriormente. O justo sempre será fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que estás nos céus. Ah, Carlos, mas eu preciso então ser perfeito? Eu não posso errar? Não, não é isso que Deus quer da gente. Deus criou a todos nós simples e ignorantes. E Ele tinha completa sapiência de que no caminho da evolução nós erraríamos, nós cairíamos, nós tombaríamos. Então essa fidelidade que ele diz aqui, no momento evolutivo que nós nos encontramos, está longe de significar perfeição, mas sim os nossos esforços na tentativa de melhorarmos sempre, sem desistir, reconhecendo as nossas limitações, exaltando as nossas virtudes, nos capacitando. Como assim nos capacitando? Ora, se eu sou completamente impaciente, eu preciso buscar mecanismos de trabalhar a minha paciência, de me melhorar, né?
E aí ele segue dizendo da questão da confiança, da fé em Deus. E eu sempre digo às pessoas que são mais próximas a mim, é fácil ter fé quando está tudo calmo. Realmente é muito fácil. Vejamos esse ano. Esse ano foi um ano atípico, cheio de turbulências. Como nós nos comportamos como ovelhas de Deus, sob a égide de Cristo? Exercitamos a nossa fé ou perdemos o controle? Em algum dado momento perdemos a fé, blasfemamos. Então é nesse sentido que ele diz aqui. Se os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Ou seja, quando está tudo bem, guarda isso, lembra disso, porque nós somos espíritos em evolução ainda imperfeitos. Nós vamos variar muito, tendo dias de um pouco mais de calmaria, tendo dias de turbulência, né? E é sempre na lembrança, justamente, da presença de Deus num dia calmo, num dia contente, num dia alegre, é que a gente vai arranjar forças para os dias turbulentos. E aí ele diz aqui, ó, são dias escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não cairia. A grande questão tá aí, nosso ano de 2020, Deus permitiu que ele acontecesse. Eu tenho duas saídas, ou me revoltar com Deus e mandar tudo pro alto, ou confiar na providência de que isso foi exatamente o necessário para nós, como comunidade humana, aprendermos algo que já vinha tentando ser mostrado para nós com o passar dos anos, e a gente, pela materialidade, pela dificuldade, pelos nossos egoísmos, pela vaidade, a gente não via. Então a gente pode, nesse momento de turbulência, nesse momento de dificuldade, confiar em Deus, respirar e falar, o que é que o Senhor está me dando oportunidade de ver e de rever para eu aprender? E ele segue dizendo mais ou menos nessa linha aqui, ó. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, são todos eles bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições do cristianismo. Sermos justos, ou seja, apesar de Deus permitir um ano como esse, ou as enfermidades da vida, as turbulências, ele não está criando nada e falando, vou colocar um coronavírus lá no ano daquele povo lá. Não. É a condução com a qual nós levamos a nossa vida até certo ponto que culmina, resulta nisso tudo. E Deus simplesmente fala, vocês guiaram seus passos até aqui. Essa estrada é meio tortuosa, mas vou permitir que vocês passem para o próprio aprendizado de vocês. Então lá na frente, pós essa turbulência, nós vamos refletir antes de tomar certos caminhos novamente. Vamos tentar viver, nesse aspecto, um pouco mais pela fé. Sabe aquela história de criança quando é bem pequeno, chega perto do fogão, bota o dedo na panela e queima o dedo? No outro dia ele chega perto do fogão, a hora que ele vê a panela, ele vai com o dedo e volta para trás. Eita, se eu botei o dedo aí ontem e queimei, hoje eu não vou fazer isso de novo. Assim somos nós. Às vezes nós passamos por situações e turbulências que Deus permite para que nós aprendamos. Porém, cabe aqui um porém, antes de eu botar o dedo nessa panela quente, minha mãe já deve ter me avisado, meu filho, não põe o dedo aí, você vai se queimar. Assim é Deus. Ele nos oportuniza o aprendizado pelo amor, pela leitura, pelo conhecimento, pela observância. E a gente vai, com a nossa vaidade, com a nossa correria, com a nossa soberba, com o nosso egoísmo, a gente vai perdendo
todas essas oportunidades. E quando a turbulência bate a nossa porta, a gente precisa fazer essa escolha aqui, ó. Ou a gente se desespera e larga a mão de tudo, ou a gente confia em Deus como um bom cristão, tenta viver pela fé, ressignificar essa turbulência, durante a turbulência ter resignação, ter força, depois ter clareza para ressignificar isso e aprender. Então é isso que eu compreendo desse texto de hoje e fica a reflexão pra gente. Fiquem com Deus, um beijo e um abraço para todos, que eu tô morrendo de saudade de todo mundo, viu? Até a próxima.